do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração, amém? Amém. Bom, motivo de, mais uma vez, alegria, satisfação, um momento maravilhoso para as nossas vidas, pois estamos mais uma vez reunidos em torno da Santa Palavra de Deus, onde essa palavra tem norteado nossas vidas. Nós temos aqui aprendido a doutrina do Senhor e nós estamos, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui expondo a carta aos Romanos e nós estamos crescendo no conhecimento, nós estamos crescendo na graça e nós estamos analisando e meditando e crescendo nessa parte da Bíblia. E nós, ao olharmos o texto com muito cuidado, já há 3 cultos, nós estamos olhando o capítulo 2. Isso é maravilhoso para nós, pois nós temos aprendido que não devemos cometer os erros que aqueles irmãos judeus estavam cometendo. Nós aprendemos que não devemos ignorar a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, porque essas coisas nos conduzem ao arrependimento. Então nós entendemos e nós olhamos para esses atributos, nós olhamos para esse Deus que é todo-poderoso e tem nos dado essa graça. E nós aprendemos também que o que acontece muitas das vezes é que os ímpios, diante dessa bondade, dessa tolerância, dessa longanimidade de Deus, nós aprendemos que pode existir duas ações. Ou o homem ele vai se voltar a Deus em arrependimento, ou o que irá acontecer será o inverso disso. Ao invés dele se quebrantar, ao invés dele buscar arrependimento, ao invés de ele aproveitar essa oportunidade que é dada a ele, ele vai então endurecer o seu coração e ele vai então acumular cada vez mais ira para si. Ele vai acumular cada vez mais ira para o dia do julgamento, para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Então nós paramos nesse texto e nós olhamos esse texto com muito cuidado, porque esse texto ele fala muito conosco. Exatamente nesse exato momento, hoje nós aproveitamos dessa bondade, dessa tolerância, dessa longanimidade, e nós, muitas das vezes, não aproveitamos isso para nos arrepender. E nós aprendemos no culto passado que arrependimento envolve uma coisa muito mais profunda em nosso ser do que simplesmente uma mudança rasa e superficial de pensamento. Muitas das vezes as pessoas podem até mudar de pensamento, mas porém não muda de atitude. A pessoa continua prosseguindo, a pessoa continua se afundando, a pessoa continua abraçada ao seu pecado. Então nós vimos isso. Então, amados, essas coisas que nós temos aprendido aqui tem servido para nós ou para nós de uma maneira positiva ou para uma maneira negativa. Então nós não podemos ignorar isso. Então hoje, nessa noite, nós vamos prosseguir um pouco mais do que nós estamos aprendendo aqui nesse texto de Romanos capítulo 2. Bom, mais uma vez eu quero reler o texto para que nós possamos então nos aprofundar ainda mais nessas doutrinas que Deus tem deixado para nós através da carta de Romanos. Amados, você que tem a sua Bíblia, abra. É essencial que você tenha a sua palavra, é essencial que você tenha a sua Bíblia aberta,
seja ela no celular, seja ela fisicamente. É importante para nós. Vir a um culto e não trazer a Bíblia é algo estranho, é algo que não condiz com o culto. Então, você que tem, abra aí em Romanos capítulo 2, amém? Amém. E vamos à leitura, mais uma vez, começando no ou desprezais a riqueza e a bondade e a tolerância de Deus, tá bom? Diz assim o texto a qual nós temos hoje diante de nós, que é assim: ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, e ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há exceção de pessoa. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém? Então, hoje nessa noite, nós vamos meditar um pouquinho mais aqui na palavra do Senhor, prosseguindo dessa parte a qual nós paramos no culto passado. Nós falamos desse coração endurecido e impenitente, que acaba acumulando ira, ajuntando ira para si mesmo, para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Do que isso está nos falando? Isso nos arremete ao juízo final. Isso nos arremete a um tribunal de prestação de contas. Paulo está aqui orientando esses irmãos que não devemos ser hipócritas. Paulo está orientando de forma louvável aqui esses irmãos. Paulo está nos mostrando algo muito importante. Paulo está apontando para um algo futuro. Paulo está mostrando para nós que haverá um dia, que haverá um momento, que haverá uma hora marcada, onde todos os seres humanos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Pois tudo que nós temos, depois que ele fala isso, nós já meditamos um pouco no culto passado, ele vai dizer que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade,
mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Amados, mais uma vez nós estamos diante de um texto que, se nós não tivermos o devido cuidado, se nós não nos atentarmos de maneira correta para o que Paulo está dizendo aqui, poderemos cometer uma falha grotesca. Poderemos formular uma doutrina errônea. Ao lermos esse texto, onde Deus ele diz que retribuirá aqueles que perseveram em fazer o bem com a vida eterna, isso não aponta para uma salvação por obras. Nós não somos salvos por obras. No último dia de prestação de contas, haverá sim um acerto de contas sobre tudo aquilo que fazemos, tanto de bom quanto de ruim. Porém, mas o que nós temos que entender aqui é que Paulo não está dizendo para nós que a salvação vem por se fazer o bem. Exatamente o oposto. Nós entendemos que a salvação é um presente de Deus para nós. Nós entendemos que a nossa salvação está em Cristo Jesus, que está na obra que Ele realizou por nós. Por isso é importante para nós termos sempre isso em mente. O que nós temos que ter em mente, amados, hoje nessa noite, é o que Paulo está nos dizendo. Mas Paulo também está mostrando para nós que o salvo, ele não vai viver de uma maneira que não esteja condizente com a salvação dele. É isso que nós temos que entender. Aquela pessoa que nasceu de novo, ela irá produzir frutos de justiça. Aquela pessoa que verdadeiramente ela nasce de novo, veja, ela então passará por uma profunda regeneração. A sua natureza será totalmente nova. Então, a ser uma nova criatura, nós então agora praticamos boas obras. Mas essas boas obras já é fruto do Espírito Santo habitando em nós. Nós não podemos fazer nenhum bem em nós mesmos. A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem. Então aqui está, amados, o que nós podemos aprender um pouco antes de prosseguirmos. Quando Paulo está falando que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. É por isso, amados, que quando nós estamos falando de novo nascimento, estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de uma mudança de natureza. Não estamos falando de melhorias no ser humano. Mas o que estamos falando é que o homem, quando ele nasce novamente, então ele produz frutos do Espírito. O fruto do Espírito agora é algo que nós produzimos segundo o Espírito Santo. Então tudo aquilo que nós fazemos de bom ou de bem é fruto do Espírito Santo. E tudo o que fazemos agora reflete para a glória de Deus. Então, amados, nós não podemos ser regenerados. Nós não podemos ser cidadãos dos céus e vivermos em desacordo a essa realidade. Amados irmãos, pense um pouco sobre a maneira a qual nós estamos vivendo. Amados irmãos, pense por um momento como o seu testemunho testifica da sua fé. Amados, hoje nesta noite, nós temos que entender que nós refletimos agora a vida de Cristo.
Amados, hoje nessa noite, eu quero que você entenda que, assim como Cristo diz que nós agora somos luz, Ele não está dizendo que há uma luz própria em nós, mas assim como a lua, hoje à noite está clara e reflete e clareia um pouco a noite, essa luz que a lua emite, ela vem do sol. Então, a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Assim, amados irmãos, somos nós. Hoje nós refletimos a luz de Cristo. Por isso, amados, quando nós olhamos para uma pessoa que se diz ser cristão, nós temos que ver se conseguimos encontrar nela o seu Senhor. Veja como Cristo perdoou. Veja como Cristo viveu. Veja se nós hoje refletimos verdadeiramente um testemunho que condiz com a nossa salvação. Por isso, quando nós nos deparamos com este texto, não podemos cometer, mais uma vez, quero refletir. Mais uma vez eu quero que você pense. Mais uma vez eu quero que você analise. E eu quero que você guarde em sua mente. Porque nós não somos salvos por fazer coisas boas. Nós não seremos salvos porque nós vivemos a praticar boas obras. Nós não somos salvos por nada de bom que possamos fazer. Porém, há uma outra verdade nesse texto, que é o versículo seguinte, amados. O versículo seguinte diz: mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Amados, então nós podemos ver que a forma que nós vivemos reflete e terá uma consequência. Amados, quando nós entendemos que aquele que nasce de novo, ele vive para a glória de Deus, tudo que ele faz reflete para a glória de Deus, quer ele coma, quer ele beba, quer ele faça qualquer outra coisa, tudo isso é para a glória de Deus. Então nós vivemos uma vida para a glória de Deus. E essa vida que nós vivemos de obras boas, porque fé e obras caminham juntas, é isso que nós temos que entender. Há aqueles que dizem que não precisamos fazer as obras, porém há um equívoco nisso. Porém, hoje nessa noite, quando nós então nos deparamos com esse texto que nós estamos a meditar, nós temos então que entender a profundidade disso. E não podemos em nenhum momento fazer uma doutrina a qual o texto não está nos dizendo. Mas o texto está dizendo para nós que devemos perseverar em fazer o bem. E ao perseverar em fazer o bem, estamos refletindo algo que nos leva à eternidade. Porque nós procuramos glória e honra e incorruptibilidade. É claro que aqui nós podemos lembrar das palavras de Jesus que diz que não devemos acumular tesouros na terra, mas devemos acumular tesouros no céu. Então, amados, aqui, para esse último dia, esse dia da revelação do justo juízo de Deus, nós falamos no culto passado que nós temos que nos apresentar diante de Deus nesse dia em Cristo. Mas o que Paulo está prosseguindo a nos dizer é uma vida que reflete, é uma vida que reflete a vida de Cristo. Pois nós temos em nossa geração, amados, pessoas que se dizem cristãos, mas vivem como ímpios. Nós temos em nossa geração cristãos que não leem as suas Bíblias. Nós temos cristãos que não
têm uma vida de oração. Nós temos cristãos que desconhecem as doutrinas básicas do cristianismo. Amados, são vidas que não refletem aquilo o que elas confessam. Por isso, nós não devemos ser cristãos nominais. Mas o que nós temos aqui então, esse texto maravilhoso, a qual Paulo está nos dizendo que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Então, amados, há uma necessidade de produzirmos bons frutos. Há uma necessidade de produzirmos aquilo a qual verdadeiramente nós nos tornamos. Nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos agora árvores enxertadas em Cristo. Então nós produzimos frutos de justiça. E quando nós procuramos glória, honra e incorruptibilidade, nós estamos falando da vida eterna. Então, amados, mas existem aqueles que preferem desobedecer a verdade. Existem aqueles que preferem obedecer à injustiça. E isso é uma realidade, amados, na nossa geração. Amados, há pessoas que se dizem cristãs, mas amam obedecer à injustiça, amam ser injustos, não serem justos em Cristo. Então, amados, há uma mudança, há uma necessidade de se entendermos o que Paulo está dizendo. Paulo aqui não está dizendo para nós que seremos salvos por qualquer bem que façamos, mas por sermos salvos, praticamos as boas obras para a glória de Deus. E ele vai seguir no texto dizendo: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há excepção de pessoas. Então aqui, o que Paulo está nos transmitindo é exatamente aquilo que os judeus não compreendiam. Os judeus achavam que só eles obteriam a salvação. Mas o que Paulo está dizendo aqui, quando nós falamos lá em cima, na parte que nós já meditamos do texto, que não devemos ser hipócritas, julgar e praticar as mesmas obras, não devemos fazer um julgamento temerário, onde nós praticamos aquilo a qual condenamos. Nós devemos entender o que Paulo está falando e tratando de maneira profunda aqui. Porém, a glória que nós buscamos não está mais ligada à nacionalidade. Porém, aquilo que nós buscamos agora são os filhos de Deus que nasceram não mais segundo a carne, não mais segundo o sangue, não mais segundo a vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Então aqui, amados, o que nós temos que entender é que existe uma recompensa para nós. Era o que Paulo estava transmitindo para os judeus. O que Paulo estava dizendo ali para os judeus é que existe um dia onde nós iremos nos apresentar. E esse dia nós já falamos que será um dia da revelação do justo juízo de Deus. Isso significa, amados, que você tem que refletir profundamente da maneira como você está vivendo como cristão. Isso, amado, deve te fazer enxergar coisas que você não tem enxergado ultimamente. Porque o que ele está dizendo, o que Paulo está dizendo até aqui, é que Deus, Ele não vai fazer exceção de pessoas no dia do julgamento. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. E estar em Cristo significa então que os seus pecados, que a sua maneira de viver,
antigamente foi perdoada, que os seus pecados foram todos eles lavados e remidos pelo precioso sangue do Filho de Deus, que escorreu naquela cruz. Mas se você não entende isso, se você não crê nisso verdadeiramente, se essa doutrina é estranha para você, naquele último dia sobrevirá sobre você angústia, tribulação, os terrores do inferno, os terrores que aguarda todo homem que não vive, que não foi alcançado pela glória de Deus. Amados, nós hoje devemos fazer ainda um passo a mais nessa carta, mas o que nós já tratamos até aqui é muito importante. Veja, nós não seremos salvos, mais uma vez eu quero frisar, por nenhum bem que façamos. Não seremos salvos por vir à igreja, não seremos salvos por dar oferta, não seremos salvos por cantar hinos, não seremos salvos por fazer boas obras, mas todo salvo, ele produz esses frutos de justiça, para a glória do seu Deus, para a glória. Nós somos cidadãos dos céus, vivendo na terra. Por isso nós temos que refletir então esse viver santo, pois todo aquele que nasce novamente, ele se torna uma nova criatura, e isso tem que ficar claro para nós. E nós temos que entender que Deus não fará exceção de pessoas naquele dia, seja ele um judeu, seja ele um grego, seja ele um gentil, seja ele um brasileiro. Quando ele chegar diante de Deus, tudo que importará é se ele é nascido de novo e a vida dele está escondida em Cristo. Por isso, naquele dia será um terrível e grande dia do Senhor. Aquele dia, amados, todos nós compareceremos diante do Senhor. Eu gostaria de prosseguir no texto que diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nesse texto, nós temos mais uma vez que tomar cuidado. Mais uma vez, não podemos nos precipitar e formular uma doutrina a qual não está no texto. O texto aqui diz para nós, mais uma vez, a mesma ideia do que ele acabara de fazer sobre fazer as boas obras. Amados, por quê? Porque assim nós bem sabemos que a lei não foi dada para salvar ninguém. Nós bem sabemos que a lei foi dada para aumentar a nossa culpa diante de Deus. Nós sabemos, amados, que a lei, ela é perfeita, boa e justa. Nós sabemos, amados, que a lei reflete o caráter de Deus. Então aqui, amados, quando nós vemos o que Paulo está dizendo, que assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, ele está dizendo que existe dentro de cada ser humano um senso da lei de Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos, amados irmãos, quando nós entendemos que o homem no mundo, espalhado pela face da terra, ele tem os princípios da lei de Deus em seu coração. Veja, todo homem, mesmo que ele não seja um cristão, a lei moral está gravada em seus corações. Veja, mesmo aquele que se diz ser um ateu, mesmo aquele que diz que não acredita em Deus, ele acaba tendo a lei de Deus em seu coração. Porque ele sabe que é errado roubar, porque ele sabe que é errado adulterar, porque ele sabe que é errado mentir. É isso que nós temos que entender,
que o homem, mesmo sem a lei de Deus, mesmo sem ter os 10 mandamentos diante dele, esses mandamentos morais estão dentro dele, enraizado no seu âmago, enraizado na sua natureza, porque o homem, ele tem esse senso de certo e errado. Então, amados, mesmo aqueles que sem lei pecam, sem lei também perecerão. Por quê? Porque o homem, ele está condicionado a desobedecer e quebrar as leis de Deus. Amado, tudo aquilo que nós falamos sobre quebrar lei, estamos falando de quebrar não apenas regras, mas de romper um relacionamento com Deus. Amados, nós temos aqui então esse texto maravilhoso, porque a lei, ela consegue alcançar todos os seres humanos. Veja, todos os seres humanos, amados, estão debaixo da mesma condenação. Veja que todos os seres humanos estão debaixo da ira de Deus. É o que Paulo está tratando aqui, amados. Paulo, ele está falando, ele reserva 3 capítulos para tratar sobre isso. E agora Paulo, ele vai falar algo muito importante para nós nessa noite, porque ele está dizendo que o pecado, amados, é algo que flui da nossa natureza corrompida. E a lei de Deus está dentro dos nossos corações. Então todos aqueles que sem lei pecam, todos os que com lei pecam, mediante a lei também serão julgados. Então aqui ele está falando tanto do judeu quanto do grego. Ele está ali dizendo que ambos estão debaixo da mesma sentença. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, mais uma vez, amados, nós temos que ter todo o cuidado do mundo para que nós possamos olhar para o texto e compreender o texto. Nós precisamos, amados, entender de maneira... Nós precisamos, amados, entender isso de maneira séria. Porque isso é como nós sempre falamos. Quando nós estamos tratando da palavra de Deus, estamos tratando de coisas eternas. Estamos tratando de doutrinas que tem que penetrar a sua mente, tem que penetrar seu coração e tem que mudar a sua vida, porque é algo profundo. Então ele está dizendo para nós, amados, que tanto aqueles que pecam sob a lei, e tanto aqueles que pecam por não conhecer a lei, ambos serão condenados. Só que quando ele fala que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, então o fato de você ouvir pregações, o fato dos judeus ouvirem o mencionar da lei, não justificavam eles, porque a lei nunca fez ninguém nascer novamente. Não é a função da lei regenerar homens, não é a função da lei gerar uma nova criatura. Pelo contrário, e nós bem sabemos disso. Por muito tempo, amados, nós já falamos sobre essas doutrinas. Nós, amados, entendemos que o pleno conhecimento da lei nos faz ainda mais devedores diante de Deus, porque a lei nos mostra o nosso pecado, a lei aponta para a nossa falha, a lei aponta para nós e nos mostra o quão depravado nós somos, mas nada pode fazer para nos justificar. Então até os judeus que tinham a lei, eles não eram justos diante de Deus, porque ouviam a palavra de Deus. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amados, mais uma vez nós temos que tocar nesse ponto. Não existe nenhum justo, nenhum sequer.
todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Amados, a lei é algo terrível para nós, porque ela é boa, justa, santa e perfeita. A lei revela um Deus santo, a lei revela um Deus cheio de santidade. Então, amados, aqui mais uma vez então nós temos que entender o que Paulo está nos dizendo. Amados, prosseguimos um pouco mais no texto, pois ele vai dizer: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então olha que interessante, Paulo está dizendo que mesmo os homens não tendo lei, ao praticarem a lei, isso aponta para a lei de Deus. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará ou julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Amados, Paulo agora ele vai apontar para algo muito importante. Paulo está dizendo que Deus julgará os segredos dos homens. Amados, mais uma vez, Paulo nos arremete para o último dia do julgamento. Não há nada que nós façamos escondido que não esteja anotado diante de Deus. Um dia os nossos segredos serão desvendados. Um dia nós estaremos diante desse Deus que é santo e irá julgar toda a nossa ação, todo o nosso pensamento, toda a nossa intenção de coração. Tudo aquilo que pensamos e não falamos, isso virá à tona. Tudo aquilo que nós escondemos dos nossos pais, dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos filhos, tudo aquilo que os filhos esconderam dos seus pais, tudo aquilo que nós escondemos dos nossos chefes, tudo aquilo que nós fizermos de errado, um dia os nossos segredos mais íntimos, mais profundos, serão julgados de conformidade com o Evangelho. Amados, isso é maravilhoso, porque olha aqui aquilo que nós falamos. O Evangelho, esse Evangelho que nós pregamos, esse Evangelho que Paulo anunciou, esse Evangelho que nós, com tanto amor, anunciamos a vocês, ele é algo profundo. Por isso, amados, não devemos falar de outra coisa senão do Evangelho de Jesus Cristo. Amados, pois o que nós temos aqui diante de nós é algo que nós devemos sempre levar a sério, é algo que nós devemos sempre meditar. Amados, quando foi a última vez que você pensou sobre este último dia? Um dia onde todos nós estaremos diante de Deus, ou os nossos segredos serão desvendados, seremos chamados a prestar contas, seremos levados diante desse Deus que sabe todas as coisas. Amados, esse dia, como nós estamos analisando, Paulo diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Paulo, ele está alertando aqueles irmãos, amados. Paulo ele está sendo um arauto de Deus para aqueles irmãos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que há algo que eles precisam estar atentos. Lembre-se que Paulo está escrevendo essa carta
para anunciar o Evangelho de Deus. E nós temos, amados, a mesma incumbência. Amados, hoje nessa noite, o Evangelho está sendo anunciado aos seus ouvidos. Hoje, o Espírito Santo está levando este Evangelho ao seu coração. Hoje, amados, o que eu peço a vocês que verdadeiramente possam compreender que este Evangelho, ele é muito profundo, ele é extenso, ele é confrontador, ele é encorajador. Esse Evangelho, ele lida com a nossa natureza caída. Esse Evangelho, ele traz consigo uma sentença de vida e uma sentença de morte. Amados, ao ouvir o Evangelho, alguma coisa tem que acontecer com você. Ou você se quebranta, ou você fica ainda mais endurecido com essa mensagem. Por isso, amados, hoje nesta noite, pela misericórdia que Deus tem nos dado, hoje nesta noite, amados, eu espero grandemente, amados, eu espero que o Espírito Santo trabalhe de uma maneira profunda em nossas vidas, pois aqui, amados, estamos agora dando um passo muito importante aqui na epístola, pois iremos caminhar um pouco mais no texto e iremos para a primeira conclusão de Paulo. Então, que tudo que nós falamos até aqui, até nos outros cultos, possa de alguma maneira no seu pensamento, na sua vida, te levar a uma reflexão. Então, amados, a minha oração e o meu desejo é que vocês possam estar se aprofundando, pois o Evangelho é uma mensagem que vem de Deus. Como nós falamos, o Evangelho não é uma criação do pastor Cristiano, o Evangelho não é uma criação do pastor Doni, o Evangelho não é uma criação da nossa igreja, mas o Evangelho é uma mensagem de Deus para o seu povo. E aqui, quando nós estamos lendo, Deus ele está confrontando diretamente o homem. Ele está mostrando para nós que existem apenas duas maneiras de se viver. Ou nós vivemos de acordo com o Evangelho, ou nós não vivemos de jeito algum. Porque ou nós estamos verdadeiramente vivendo o Evangelho, analisando a Bíblia, refletindo a glória de Cristo, refletindo a luz de Cristo, ou nós não temos luz alguma. Então, por isso, quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós somos colocados então diante desse Evangelho, ele aponta para nós apenas dois caminhos. O Evangelho, ele traz uma mensagem de vida e uma mensagem de morte, uma mensagem de justificação e uma mensagem de condenação. E hoje, nessa noite, não é diferente. Você que está ouvindo, ou você está vivendo o Evangelho, ou você não está vivendo o Evangelho. Ou você é justificado, ou você não é justificado. Ou você nasceu de novo por ouvir o Evangelho, ou você não nasceu de novo. Ou você hoje é regenerado, ou você não é regenerado. O Evangelho que nós pregamos, porque agora nós vamos falar no capítulo 3, nós estamos acabando o capítulo 2, mas antes de irmos para o 3, porque lembre-se, Paulo gastou 3 capítulos para falar de uma coisa só. Amados, é algo muito importante. Essa carta, o que nós estamos pregando, o que nós estamos refletindo nessa noite, o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, por isso, essa mensagem não é tão atrativa.
mas porém, essa mensagem, ela é eterna. Hoje, nessa noite, tudo que eu quero que você faça é isso. Que você olhe para si mesmo e entenda o que Paulo está dizendo. Ou você está vivendo uma vida para a glória e incorruptibilidade, ou você não está vivendo desse jeito. É interessante que Paulo, ele está dizendo que nós seremos julgados de conformidade com o Evangelho que ele está anunciando. O que isso nos implica? Implica, amados, que você e eu seremos julgados por esse Evangelho que nós acabamos de mencionar. Você e eu seremos julgados de acordo com este Evangelho. Por isso a pergunta é muito importante. Você conhece o Evangelho? Você tem o Evangelho diante de ti? O Evangelho, você ouviu o verdadeiro Evangelho? Por isso é importante, amados. Hoje, nesta noite, ou nós seremos justificados ou condenados por este Evangelho. Veja como é maravilhoso para nós. Veja que privilégio nós temos. Veja as verdades que Paulo está nos anunciando. Veja as verdades que nós refletimos nessa noite. Veja, amados, como é importante para nós. Veja como essa mensagem, ela é gloriosa. Não é uma mensagem fabricada na minha mente. Não é uma mensagem fabricada no meu coração. Não. Mas é uma mensagem vinda de Deus. O Evangelho do seu Filho Jesus. Então, amados, tudo que eu tenho para dizer hoje nessa noite são essas palavras. E que essas palavras possam conduzir você a uma reflexão ainda maior. Pois quando nós pregamos, nós confiamos plenamente no Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados, hoje nessa noite eu nada posso fazer por você, a não ser fiel à palavra de Deus. Por isso, eu digo a vocês hoje aqui nesta noite, que tudo que eu falei está de acordo com a palavra de Deus. E tudo que eu falei são o Evangelho de Deus. E isso, amado, se não penetrar no seu coração hoje, e um dia você será novamente colocado diante dessas verdades. E no último dia, as pessoas ouvirão, e isso lhe será como testemunha, que um dia você esteve diante do Evangelho de Deus. Então, que essa verdade possa estar em nossos corações. Gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo conduza-nos a um crescimento e a um quebrantamento.